Então, se você puder abrir a sua Bíblia, o seu app, ou acompanhar a nossa projeção, Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11. Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11. Nessa parábola do filho pródigo, o texto diz: disse mais, certo homem tinha 2 filhos. Vamos dar uma paradinha aí nesse primeiro versículo. Hoje é dia dos pais. Não há nada novo para você. Mas existem dias dos pais que são novos para nós. Novos não só por aqueles que estão pela primeira vez vivendo essa experiência. Novos porque talvez pela primeira vez os filhos construíram um presente, um desenho, e só eles conseguem ver a gente nesse desenho. Um desenho que guardamos para sempre. Hoje, nas nuvens, não ficam apenas os dados que coletamos dessa fotografia que tiramos desse desenho, mas nas nuvens fica o nosso coração também honrado por Deus sobre essa perspectiva. Mas pode ser um dia novo, porque nós encontramos movimentos novos. Independentemente do tempo de idade, da história do filho, algumas coisas são impressionantes. A ida até o colo do pai, o abraço ao pai, o beijo ao pai, a oração ao pai, a oportunidade de estar junto com o pai. Há dias novos, como o Dia dos Pais, em que se recebe presente e talvez não se receba presente, mas o Dia dos Pais não é dia só de receber presente, é dia também de receber reconhecimento, é dia também de receber honra, é dia também de parar e refletir sobre como temos sido enquanto pais, ou família, ou casamento, ou filhos, e nesse emaranhado familiar repensar a nossa construção e as nossas vivências. E é interessante que há diferença, sim, entre ser pai de um filho, de 2, de 3, como o pastor Daniel, esperando ser 5 filhos. A grande questão é que faz diferença não só numérica, faz diferença serem mais do que um. Porque nesse contexto, você multiplica a atenção, você multiplica o seu esforço, você não divide, você multiplica. E por mais que você multiplique os esforços da dedicação, o tempo, às vezes é insuficiente quando bate o ato comparativo, em que um filho se acha menos alcançado do que o outro pelo pai. É muito comum histórias difíceis e que se constitui como um pigarro na nossa garganta, intolerável às vezes. Mas nós conseguimos olhar e perceber que este pai do filho pródigo tinha um outro filho, ou tivesse mais filhos, mas o texto destaca 2. E nós conseguimos apreender um olhar deste pai, porque o texto ressalta os 2, e isso mostra que ele foi pai dos 2. Não é por uma questão de lógica, mas quando nós analisamos o texto, nós vemos que o olhar embutido, e até no sentimento do filho, é que o pai foi mais do que um pai. Foi um grande patrão, foi um grande homem, ele desenvolveu sensibilidade social, ele foi justo no seu formato de vida, ele constituiu na dependência de Deus, no conceito de um homem de dependência de Deus, uma extensão do próprio Deus. E é claro que essa parábola é uma história, e essa história identifica o próprio Deus como esse pai, e nós todos como filhos, múltiplos, como 2 filhos, múltiplos.
em que recebe a atenção duplicada do Pai, de Deus, e que consegue olhar para cada um de nós, sabendo quem somos. E independentemente do que somos até aqui, nesse olhar de Deus, Ele não apenas conhece o nosso momento aqui, Ele também conhece toda essa história e todo esse futuro nosso de vida. Este pai tinha 2 filhos. Ele amava os 2 filhos. Ele compreendia os 2 filhos. Ele foi pai o tempo todo para os 2 filhos. Sabe, o grande desafio nosso é multiplicar os nossos potenciais, o nosso tempo, multiplicar a nossa atenção, a nossa responsabilidade. E não precisamos só pensar nisso no contexto de pai. Podemos e devemos pensar no contexto da vida, em que você, mulher, em que você, homem, não sendo pai, tem muitas responsabilidades. E você tem perfis que precisam ser cumpridos no seu dia a dia, dentro da escola, na faculdade, dentro de casa, no ambiente de trabalho, com os amigos, na igreja. E à medida em que você vai se desenvolvendo, criando maturidade, é como se você formasse uma família e contexto de filhos, porque alguns sonhos, alguns projetos são filhos nossos. Alguns amigos se condicionam, às vezes, com o desafio de serem filhos nossos. Nós olhamos para algumas situações como ações ministeriais e vemos como filhos nossos. Há muitos contextos de paternidade presentes na nossa história, e nós precisamos reconhecê-los. Reconhecê-los na multiplicidade, como o texto aqui apresenta. E é por isso que se torna desafiador para nós agirmos assim, cumprirmos esse papel. O versículo seguinte, o versículo 12, diz: o mais moço disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me cabe por herança. E então o pai repartiu os seus bens entre eles. Sabe, é difícil para nós considerar a multiplicidade, porque há peculiaridades nessa multiplicidade. Os filhos são diferentes. O olhar de vida são diferentes. Mesmo que recebam o mesmo amor, mesmo que tenham a mesma atenção, que tenham o mesmo investimento, eles constroem as suas perspectivas de forma singular. E é muito importante que a gente respeite isso. Agora, convenhamos, é difícil para nós pais, é difícil para nós, as nossas responsabilidades, considerarmos essas diferenças e aceitarmos essas diferenças. É tudo tão mais fácil para nós unificar. Já pensou no domingo, colocar uma mesma roupa para todos os filhos? Quando eles são gêmeos fica mais fácil. Mas no dia a dia seria tão mais tranquilo. Até de repente, como aquela festa de pijama, se pudéssemos vir na igreja como hoje, todos com uma camiseta, em que tivesse o rosto do pai. E somos uma família. Sou filho desse pai bonitão nessa camisa. E a gente pudesse até pensar em frases que evocassem mais do que o sobrenome da família, uma característica da família, ou uma característica do pai. Seria tão fácil, não precisaríamos ficar tanto tempo olhando para o guarda-roupa, escolhendo a roupa que a gente usaria, e daí para frente a bolsa que vai se colocar à mão, a sandália, o sapato, os pés. Seria tão fácil se a gente unificasse o olhar da vida dos filhos, e cada um pudesse ser o todo, e que este todo pudesse ser mais fácil de ser conduzido. Mas olhar e ver a especificidade da vivência de cada um é complicado. Sabe o que isso significa? Que a gente precisa dar vazão às diferenças, que nós precisamos respeitar essas diferenças e que precisamos dar ouvidos a essas diferenças. Este pai ouviu o filho mais moço. Ele requereu uma coisa que ele não tinha direito. Ele estava fora do tempo. Ele estava precoce demais, meio que olhando para as dificuldades presentes nessa história, nesse momento,
e talvez gorando até a partida do próprio pai, como alguns poderiam interpretar, olhando dessa forma. Mas olhar e perceber as diferenças não só do pai para os filhos, mas das nossas responsabilidades, dos nossos contextos, é procurar dar visão e percepção para que nós possamos olhar e não colocar tudo no mesmo saco, constituir das diferenças oportunidades que vão se tornando ainda mais, não só em diferença, mas na singularidade do formato da vida, do direcionamento da vida. E nós, às vezes, queremos construir um caminho só e levar todos para a mesma direção. Quando pensamos na salvação, ótimo, isso tem que acontecer, isso é o nosso pensamento. Mas quando pensamos na vida, estilo, profissão, jeito, formato, sensibilidades, cada um tem o seu jeito. E esse pai ouve o filho mais moço. Sabe, nós precisamos aprender com este pai a ouvir os filhos, a perceber as diferenças dos filhos, a entender que, às vezes, nas nossas histórias, não adianta o confronto. É claro que todo caso é um caso, toda realidade e todo relacionamento é específico. Mas nós precisamos aprender com este pai a perceber as diferenças, a respeitar e conjugar sobre essas diferenças o formato daquilo que vai ser lá na frente. Porque tem muito pai inseguro, há muitos pais de projetos inseguros, há muitas pessoas com as suas responsabilidades cheios de insegurança. Nós precisamos fazer a nossa parte ela precisa ser feita em conjunta com Deus. Nós precisamos dar valores espirituais aos nossos filhos, nós precisamos dar ética aos nossos filhos, nós precisamos dar integridade aos nossos filhos, nós precisamos construir caminhos de dignidade aos nossos filhos. E isso nós fazemos desde quando eles ainda estão no ventre. Isso nós fazemos enquanto eles ainda não sabem pronunciar uma palavra. Isso nós precisamos fazer quando eles nem conseguem chamar a nós como pai. Nós precisamos construir desde sempre uma forma de viver que testifique a presença de Deus. Quando nós fazemos isso, os alinhamentos de escolhas dos nossos filhos podem até ser diferentes, mas eles vão ter que lutar muito contra o fluxo natural dentro da casa. Porque quando o fluxo natural dentro da casa é submisso a Deus, está na dependência de Deus, nós conseguimos ver movimentos que vão sempre sendo formados de dentro para fora, de Deus sobre a casa, de Deus sobre a família, de Deus sobre a sociedade. E nesses movimentos de Deus, nós encontramos a graça dele, a misericórdia dele. Nós encontramos a esperança nele, nós encontramos a inspiração que, através da palavra, alcança cada um de nós, a força, a perseverança. Mas muito mais do que olhar e perceber o que este pai destes dois filhos tem, é perceber o quanto nós precisamos fazer bem a nossa parte e confiar no Senhor, para que Ele continue fazendo o que nós não podemos fazer. Porque nós só temos um pai. Não é o pai biológico, não é o pai nuclear, é o pai dos pais. Deus nos permite ter um segundo pai, esse pai que temos nuclear. E Deus também nos permite ter terceiros, quartos, quintos. Eu tenho vários pais. E é muito importante essa multiplicidade de pais também. Porque tem um que puxa a orelha, tem o outro que puxa o cabelo, tem um que dá uns sulavancos, e existem aqueles que só oram, como se fosse só uma coisa. E a dinâmica é do cuidado espiritual, dos conselhos, dos confrontos, da dinâmica da condução da vida, nós conseguimos perceber a importância desses múltiplos pais sobre nós. Deus é perfeito no que faz. E nesse contexto, nós conseguimos olhar e ver que precisamos aprender com este pai destes dois filhos, a ter compreensão mais concreta da vida
e saber confiar o que nós não podemos, não temos como fazer a Deus. E é por isso que nós temos uma responsabilidade que é indissociável à nossa vida paterna: depender de Deus, orar ao Senhor, clamar ao Senhor pelos nossos filhos. Porque a formação, o caráter, a integridade, os valores, a ética, nós fazemos. Mas no processo das escolhas e dos direcionamentos da vida, do que vão fazer no dia a dia da vida, só Deus. Nós não podemos estar em todos os lugares. Às vezes nós nos decepcionamos, nos frustramos quanto às nossas expectativas dos nossos filhos ou dos nossos projetos de vida. Mas Deus sabe que nós somos, por isso Ele não se decepciona conosco. Ele acredita em nós e Ele olha além da vírgula aquilo que nós estamos vivendo e que ainda viveremos. Então, nessa noite, há algo importante para mim e para você. Saber confiar em Deus quando você não está perto do seu filho, quando você não tem mais domínio sobre o seu filho, quando as circunstâncias não só levam a uma outra geografia na vivência dos seus filhos, mas das escolhas e dos direcionamentos que eles fazem, o seu formato de vida, o seu direcionamento, o que você promoveu, constituiu como base, está ali na vida deste filho. Pode ter certeza disso. Agora, é claro que se você não construir uma boa base, isso também vai estar ali. E se não for misericórdia de Deus... Você sabe, um dia eu cheguei para o meu pai, perto do Dia dos Pais, e eu disse para ele assim: pai, eu gostaria de comprar um presente para você. Você me dá uma dica? E ele disse: é fácil. Olha para mim e veja o que eu mais preciso, o que eu mais uso, o que eu mais faço. E eu entendi a mensagem. Fui lá e comprei um pacote com 10 maços de cigarro que ele usava. Embrulhei num papel de presente, estava muito feliz, porque estava dando o que ele tinha me pedido. Então, no Dia dos Pais, eu, com os meus 9 anos de idade, cheguei para o meu pai e entreguei um pacote de presente, 10 maços de cigarro. Quando ele abriu, ele tomou um susto e disse: você está me dando cigarro? Mas foi o senhor que me disse. E eu só olho para o senhor fumando. Ele fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu tinha que ter comprado 14, uma média de 2 por dia, mas só vendia 10 o pacote. E aí ele parou com os olhos cheios de lágrima e disse: eu preciso reconsiderar a minha vida. Poxa, que presente que faz um pai chorar. Mas você sabe que eu gostei da reflexão final, da proposta do dia, mas não valeu, porque ele não parou de fumar naquele dia, naquela semana, e usou todos aqueles maços e muito mais ainda. Mas chegou um dia em que ele teve uma experiência com Jesus, e nesse dia, com a experiência com Jesus, ele parou de fumar. A vida dele começa a se tornar diferente. E mesmo assim, a consequência, 50 anos, primeiro infarto, e ele faleceu com 75 anos, sobre uma perspectiva de 3 outros infartos até o fulminante. Faleceu 15 minutos antes de completar o culto de gratidão pelos 50 anos de vida conjugal com a minha mãe. Era evidente, o resultado do tabagismo estava nas correntes sanguíneas, entupindo as veias, conjugando dificuldade para o seu futuro. Fumante desde os 13 anos de idade. Fumou durante 40 anos. Olhar para ele, então, antes, era olhar como um fumante. E o que ele mais gostava, na opinião de um menino de 9 anos, era o cigarro. E às vezes nós ficamos desalentados quando a visão que as pessoas têm sobre nós
é diferente do que nós esperamos que eles tenham sobre nós. Qual é a primeira impressão que o seu filho tem de você? Qual é a primeira impressão que as pessoas que estão à volta têm de você, independente de você ser pai? Qual é a impressão das pessoas que estão no projeto de vida que você lidera, tem a seu respeito ou sobre a sua história? O texto fala no versículo 13 que poucos dias depois o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. É difícil, porque como pai, na maturidade que temos, é previsível algumas atitudes e alguns resultados na vida dos filhos. É previsível, mas às vezes nós queremos embutir isso na cabeça do filho sem o filho enfrentar o que precisa enfrentar. Você fala e o filho não ouve. Todo filho tem um controle remoto no bolso. E quando, em algum momento, o que você tem para dizer não interessa, ele usa esse controle remoto e usa a tecla mute. Você está falando e ele não ouve nada. E não é só um filho que faz isso. Você acredita que tem muitos no casamento que fazem isso com o cônjuge? E existem muitos irmãos que fazem isso com outro irmão dentro de casa. E existe isso na nossa sociedade, porque às vezes a gente fala as mesmas coisas para os nossos amigos, eles não nos ouvem. As pessoas que estão à nossa volta, nos nossos centros de responsabilidades, e não nos ouvem. A tecla mute foi acionada. E daqui a pouco ela segue. Mesmo que a gente esqueça de voltar ao normal, a gente continua surdo para aquilo que é emitido das pessoas que estão à nossa volta. O texto fala que este jovem moço perde tudo. Era óbvio que assim seria, porque ele nunca soube administrar o que ele tinha, administrar os seus relacionamentos, administrar o amor do seu pai, administrar o valor da sua casa, administrar o senso junto ao seu irmão. A percepção era, ele vivia uma vida familiar fragmentando-se, rejeitando, concebendo um olhar distinto, separatista. Na verdade, quando ele chega e pede parte do que ele achava que tinha direito, ele fez simplesmente o segmento do que ele fez e viveu durante o tempo na sua casa, sempre vivendo com as coisas como se vivesse à parte, só para aquilo que era seu. Isso é um desafio para nós hoje. Nessa diversidade dentro de casa, nessa pluralidade nas nossas relações, é difícil demais isso. Porque aí se manifesta o egoísmo, se manifesta o hedonismo e algumas características más da nossa sociedade. E é por isso que hoje a gente pode olhar para essa perspectiva deste pai dos 2 filhos e considerar que a gente precisa aprender a viver pela fé no trato dos nossos filhos, dos nossos projetos de vida. Porque o que começa errado vai mostrar sinais de erro se não tiver a ajuda de Deus para consertar e endireitar. O texto fala no versículo de número 14 que depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O texto diz no versículo 15 que então ele se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Versículo 16 diz que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada e ele não pegava. Ele podia pegar, ele podia lá tirar uma parte, já que o porco comia, ele podia usufruir disso. Mesmo que pudesse ser nojento para muitos de nós, quando você está com fome, você se sujeita a algumas coisas. Mas ele aprendeu com seu pai, o que era dele devia ser dele. O que era de outro, mesmo que fosse do porco, era do porco ou do outro. Isso é um valor que estava presente na relação do seu pai,
um valor que estava presente na condução da sua casa, um valor que estava presente no ensino do dia a dia, em que ele, mesmo usufruindo a sua parte, desejando ainda mais a sua parte, daquilo que ele ainda nem tinha, ele viu justiça por parte do seu pai. Sabe, nós precisamos aprender a ser justos na nossa vida. Nós somos muito tendenciosos. Essa semana a gente estava comendo um sanduíche e dentro da sacolinha tinha um sanduíche, uma batata frita, um cookie e uma bala. E os 4 que estavam em volta à mesa receberam o mesmo pacote. E eu fui sorteado, que o meu não tinha o cookie e não tinha a bala. Eu olhei para os outros 3 e disse, puxa vida, não veio o cookie e não veio a bala. Não houve um solidário que dividisse o cookie ou que me desse a bala. Se não bastasse isso, a difícil missão de terminar o sanduíche vendo comendo o cookie, de poderem chupar a bala. Mas fui esperto no segundo momento. Quando veio o segundo sanduíche, a primeira coisa que eu fiz foi ver se tinha cookie e se tinha bala. Mas a grande questão nossa é, se eu tenho o que é devido, não me importa o outro. E é claro que eu não estou fazendo juízo desses 3, certo? Mas a grande questão na nossa vida e na nossa história é que nós somos tendenciosos, sim. Somos injustos, sim. Nós não temos sensibilidade, de fato. Nós queremos muito o nosso direito, mas nunca o nosso dever. E esse pai destes 2 filhos nos ensina a ser justo na vida. E quando a gente menos espera, o filho ou os nossos filhos, os nossos projetos, retratam aquilo que é nosso. Olha a característica aí. Esse é um pai justo, um pai de valor. Olha que pai amoroso. Olha que pai que foi provedor. Olha que pai que foi um grande patrão. Olha que pai que tinha uma sensibilidade social. Olha que pai. É admirável. É honroso. É digno. Este filho percebe que a sua vida, ele precisava desenvolver as mesmas características. E aí, eu não sei como tem sido o seu discipulado, se os seus discípulos estão tendo as mesmas características que você. Eu não sei se os seus filhos, aos seus olhos, estão tendo as mesmas características que você. Mas eu gostaria que você se concentrasse em ser, independentemente de ver ao outro. Se preocupe em viver os valores, em se encher desses valores, em praticar a justiça. Se eles seguirão ou não, é outro aspecto. O pai fez, foi, e o filho viu, absorveu, viveu. O texto continua dizendo que no versículo 17, ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Estou vivendo um ato de injustiça. Ninguém olha para mim, ninguém se preocupa comigo. O meu pai não olhava só para dentro de casa, ele olhava para os trabalhadores, para aqueles que trabalhavam com meu pai, para aqueles que estavam à volta. Meu pai era justo para todos os lados, em todos os lugares, em todo o tempo. Aqui não há justiça, aqui não há sensibilidade, aqui talvez seja o que eu vivi lá em casa, não por parte do meu pai, mas pelo meu próprio coração. Eu vivia, e o meu irmão também, cada um por si. E nessa terra, longe da casa do meu pai, eu não consigo encontrar o ponto de equilíbrio, eu não consigo encontrar a ponderação. Aqui, mais do que nunca, é um campo hostil. Hostil porque a individualidade predomina na diversidade. O texto, no versículo 18, diz, vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos meus empregados. Sabe, na nossa história, nós somos muito de falar, sabe,
Quantos hoje não falaram algumas coisas? Das mais simples: pai, eu te amo. Ou você é muito importante para mim. Ou nos nossos projetos as pessoas dizerem sobre a nossa importância a estes, o quanto somos relevantes na sua caminhada, nas suas perspectivas de vida. Mas no dia a dia, será que isso é uma verdade? Será que de fato o que nós falamos, nós fazemos? Será que o que nós prometemos, nós cumprimos? Será que nós somos capazes de colocar efetivo as nossas palavras? Esse jovem poderia parar por aí e seguir a sua vida, como nós fazemos. Em tantas promessas, em tantas falas, nós sempre dizemos: vou ser diferente, vou agir. Se eu tivesse uma outra oportunidade, um dia eu vou fazer isso. E só fica na palavra. Mas há um destaque aqui. Esse moço fala, e o versículo seguinte, o versículo de número 18, que promete, ele não apenas se estabelece. O versículo 20 diz o que acontece. 18, ele fala. 20, ele faz. O texto diz que ele, levantando-se, foi para seu pai. Sabe, é diferente quando nós falamos e quando nós falamos e fazemos. Por isso que talvez seja importante a gente não prometer tanto como nós prometemos. Porque às vezes a gente não gosta de ser cobrado. Ainda mais quando a dívida se torna grande pelas nossas promessas. Esse filho aprendeu com o pai a ter palavra, a ter hombridade, ao que se falar, se fazer. Está aí um exemplo que ele também seguiu do seu pai. Ter palavra, ter honra, prometer e cumprir. Ele não só pensou no seu coração, ele pôs a realizar. E olha que não era uma missão fácil, porque nessa missão, ele não precisava nem dizer isso, só o fato de chegar novamente na casa do seu pai já mostrava que ele estava errado. Que ele estava errado quando ele exigiu a parte dele, que ele estava errado quando ele achou que ia viver a vida dele saindo de casa, que ele estava errado quando desperdiçou tudo, perdeu tudo. Ele precisou reconhecer lá com os porcos como era a vida, para poder reconhecer quem era o seu pai, como era a sua família, quais eram os seus valores. Ele volta. E tudo que ele tinha dito e prometido, ele cumpre. Mas uma coisa ele não esperava, que quando estava chegando em casa, o versículo 20 diz que o seu pai, estando ainda longe do seu filho, ele o vê, e ele se enche de compaixão, e ele corre e lança-se ao pescoço do seu filho e o beija. O seu filho sabia que o seu pai era sensível. O seu filho sabia que o seu pai era amoroso. O filho sabia que o seu pai era perdoador. Mas há constrangimento aqui, porque saber é uma coisa, viver é outra, receber é outra. Porque este filho podia imaginar que seu pai seria capaz de fazer isso, mas olha a situação dele, errante, falho, pecador, perdeu tudo, quebrou a cabeça, foi humilhado, injustiçado. Ele não merecia nada, nenhuma atenção do pai, nenhum abraço do pai. Ele só queria ser empregado, estar ali trabalhando com um processo justo do seu pai. Mas o seu pai o abraça, o beija. E a sequência do texto o restitui à mesma autoridade que antes. Para todos, não só para ele, para todos da sua casa. E o texto continua dizendo que o pai manda fazer uma grande festa, uma celebração. E essa celebração era para poder criar um entendimento. O seu filho havia se perdido e foi achado. Ele havia morrido,
não havia mais esperança. E o Senhor, da mesma forma que o pai destes dois filhos, olha para nós com uma linha de crédito e celebra quando há arrependimento no nosso coração. Vivências na nossa espiritualidade sadia que remontam o nosso olhar e o nosso retorno para Deus, reconhecendo que é nele, em Deus, que nós encontramos tudo o que nós precisamos. Sabe, como é difícil ouvir de um pai que não vai procurar o filho. Como é difícil ouvir de um filho que nunca mais pisaria na casa do pai. Como é difícil ver filhos brigados com pais, pais brigados com filhos, irmãos brigados com irmãos, famílias desmontadas. Não há quebrantamento. O orgulho que já havia matado parcialmente ao longo da história a família, agora se evidencia numa casa. E nessas perspectivas múltiplas, o filho volta, porque sabia que o pai poderia dar a ele a condição de ser trabalhador e abençoá-lo. Mas o filho se surpreende com mais uma característica que só o seu pai podia ter: de compaixão, de amar incondicionalmente, de recebê-lo e de se manter junto a ele. Mas esse pai, que não era só deste filho mais moço, mas porque também tinha um outro filho, ele era pai dos dois filhos, agora vai ao encontro do outro filho e conversa com o outro filho, dá ouvidos ao outro filho, trata o outro filho, conjuga o outro filho. E mesmo que esse filho, recebendo as mesmas características, a mesma atenção, concebe valores diferentes. Da mesma forma que um filho, o outro alinha decisões e olhares da vida próprios. Mas o que tem de comum é que este pai não foi falho na sua educação, no seu cuidado e no seu amor. Mas mesmo assim, os filhos viveram diferenças de tudo que de melhor puderam receber. Um volta, se arrepende. O outro mantém a dureza do seu coração. Sabe, nós não podemos fazer nada quando os filhos tomam decisões e seguem rumo à frente nessas escolhas, a não ser orar, clamar e ficar com os olhos atentos na possibilidade, na esperança de que haja arrependimento, haja retorno, haja um novo tempo para se poder celebrar e viver em conjunto para sempre. Nessa noite, eu quero chegar junto ao seu coração, a você que é pai e que vive desafios na sua casa, na sua paternidade, a você que tem projetos de vida, a você que tem sonhos e que vive desafios nestes filhos que são compostos à sua história. Eu quero chamar a sua atenção para que esta perspectiva do filho pródigo, deste filho mais velho e deste pai, possa ocupar o seu coração nessa noite. Que você possa fazer a sua parte e, ao seu tempo, buscar o Senhor, para que, como você não possa mais seguir e fazer diferença, o Senhor faça, e Ele faça da melhor forma, além de você. A você que viveu e vive os valores da casa do Pai, que você perceba lá fora que a vivência não é nem para porco, mas é pior ainda. E é no lamaçal da vida que muitas vezes nós percebemos que situação horrível é essa nossa de vida. Nessa noite, Deus nos convida
a refletir, primeiro, de que nós precisamos caracterizar a nossa vida com a própria presença e o domínio dele à nossa vida, para que a nossa ética, os nossos valores, o nosso caráter sejam cristãos e sejam na vivacidade da própria presença de Deus. Segundo, que nós não podemos mudar as decisões e escolhas dos nossos filhos, os nossos projetos, os encaminhamentos que às vezes se estabelecem. Mas se nós cremos num Deus que pode todas as coisas e nós buscamos esse Deus, nós podemos acreditar que em algum momento tudo que vivemos e os valores apresentados vão fazer diferença na vida dos nossos filhos e daqueles nossos sonhos, nossos projetos. Terceiro, esteja atento todos os dias, olhando para o horizonte e aguardando pela fé o retorno do seu filho, o retorno do seu projeto, o retorno do seu sonho, porque aquilo que você fez na dependência de Deus, bem feito, trará o seu resultado. Deus vai honrar você, isso vai voltar, e a volta será diferente, com o entendimento mais completo da vida, das circunstâncias vividas. E sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma baita festa, você vai celebrar, porque o que não tinha mais esperança aconteceu, o que havia se perdido foi encontrado, o que se pensou ter morrido reviveu, e isso mostra que um novo tempo e uma nova perspectiva se estabelece sobre nós. Acredite, mantenha os olhos fitos no horizonte, a sua bênção vai vir, o retorno, o resultado de todo o plantio, Deus vai te dar a honra de você colher. Mas mantenha os olhos no horizonte, e antes de qualquer palavra, antes de qualquer ação confirmada do que você vê no horizonte, não espere de braços cruzados, vai lá e cumpre o que você precisa, perdoa, ama, acolhe e faça a diferença de um bom pai, um justo pai, um amoroso pai, um pai que reflete a graça e a glória de Deus. Eu queria convidar um filho, Marcelinho Lopes, ele vai fazer essa oração final. E eu quero convidar você, meu irmão, que está aqui, e que essa palavra atinja o seu coração nessa noite. Onde você estiver sentado, você pode se colocar de pé, se essa palavra o atinge e se há algo na sua projeção de pai, na sua projeção de sonhos, dos seus projetos. Você estava desanimando, você plantou, construiu base e a coisa não andou e você achou que estava perdido. Nessa noite o Senhor traz para nós essa palavra. Quem disse que estava perdido? Olha para o horizonte, você vai se surpreender com o que Deus tem para você. Eu não sei como tem sido a sua paternidade, não sei como tem sido a gerência dos seus projetos, dos seus sonhos, mas eu sei que o pai destes dois filhos é o mesmo pai para mim e para você, é o mesmo pai que está sobre a nossa história e que faz diferença e que nos ensina a viver essa diferença. Se essa palavra te alcança, o Marcelinho vai estar orando por nós. Você pode se colocar de pé onde você estiver e nós assim vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos te chamar de Pai. Hoje eu venho te agradecer, Pai, pela vida de cada pai aqui, que teve a oportunidade de ser reflexo de quem o Senhor é na vida de algum filho. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, porque nós, como seres humanos, Pai, nós somos falhos, nós temos dificuldades, nós temos limitações, mas quando nós nos rendemos a Ti, nós podemos ser cada vez mais parecidos contigo. E eu te louvo, Pai, pela vida de cada pai aqui que busca ser parecido com o Senhor, para que possa ser um bom exemplo para o seu filho. Eu te agradeço pela vida de cada um deles. E nesse momento, Pai, eu quero te pedir pela vida de cada filho também, porque nós todos somos filhos. E quantas vezes nós nos portamos como esses dois filhos eles se portam? Quantas vezes nós deixamos as coisas de lado? Quantas vezes nós queremos abandonar aquilo que o Senhor tem preparado para a gente? Quantas vezes nós, às vezes, agimos, Pai, como se nós desejássemos nos afastar de Ti? A gente escolhe viver nossas escolhas,
a gente escolhe viver coisas que o Senhor não planejou para a gente. E nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar para Ti. Às vezes sentimos vergonha, mas o Senhor é um Deus que nos acolhe. E nós Te louvamos por isso, Pai. Nesse momento, Pai, eu quero Te pedir pela vida de cada um dos Seus filhos que tem agido dessa forma, que às vezes se afastou do Senhor, que às vezes deixou de confiar no Senhor, que às vezes se entregou para as coisas que o mundo tem a oferecer, e hoje quer se colocar diante de Ti de uma forma a se redimir, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço pela vida de cada um desses filhos, para que eles se sintam à vontade de se achegar ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que não se importa com qualquer outro tipo de julgamento. O Senhor corre ao encontro do Seu Filho, e nós Te louvamos por isso, Pai. E nós Te pedimos, Senhor, corra ao nosso encontro, corra ao encontro desses filhos que precisam de Ti. Eu também Te peço, Pai, por aqueles filhos que têm se portado como o irmão que ficou em casa, que tem tudo que o Senhor tem para oferecer, que vive aquilo que o Senhor tem de melhor, Pai, mas que não sabe valorizar aquilo que o Senhor dá, que age como se as coisas que o Senhor tem para dar fossem só obrigação, como se fosse mais trabalho, que esqueceram de desfrutar, Pai, de sentir o prazer de Te servir. Eu venho Te pedir por esses filhos também, para que o Senhor possa agir com misericórdia sobre as vidas deles, para que eles possam ter o Seu prazer em Te servir renovados, que eles possam novamente se voltar a Ti, Pai, e desfrutar o melhor que o Senhor tem a oferecer. Em nome de Jesus, Pai, eu peço pelas nossas vidas, e eu peço pela vida de cada um, Pai, que hoje quer se colocar diante de Ti, para receber de Ti renovo. Eu creio, Pai, no poder da restauração, eu creio no poder da regeneração, eu creio, Pai, que o Senhor tem poder de fazer todas as coisas novas. O que passou, Senhor, são coisas que ficaram para trás. O que está por vir, Pai, e diante do Senhor, são coisas que são maravilhosas, Pai. A Tua palavra fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor preparou para nós. E nós queremos viver esse melhor do Senhor preparado para nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, trabalha no coração dos Seus filhos, para que eles não se sintam limitados, mas para que eles possam se entregar a Ti e receber de Ti esse renovo. É em nome de Jesus, Pai, que eu Te agradeço por essa mensagem trazida pelo Teu Filho, pelo Pastor Edson, aos nossos corações. Eu Te agradeço porque o Senhor sempre tem uma palavra nova para a gente. O Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade. E que em nome de Jesus essa palavra ela encontre local em nossos corações, para prosperar, para poder crescer. Em nome de Jesus, a oração que eu faço. Amém.